Muito bem, meus amados, quem dera eu pudesse hoje pregar sobre os pais, mas eu prometo a você, pai, que você vai sair daqui edificado pelo o tema de hoje, que é sobre oração. Nós estamos expondo Tiago, vocês lembram bem que nós estamos expondo a carta de Tiago. E nessa carta de Tiago, nós estamos hoje no último capítulo. Na verdade, a gente deu uma pausa aí de 3 domingos na carta de Tiago. E aí, nessa pausa, a gente teve Dia das Mães, a gente teve a presença do pastor Ederson, a presença do pastor Sávio, e domingo passado eu tive que ir a Boca Raton por uma emergência, para pregar na igreja mãe da gente, na igreja de Boca Raton, diante de uma situação difícil para aquela igreja, da perda do jovem Caleb. Quem não conheceu o Caleb, ele esteve aqui com a gente logo no primeiro culto a gente aqui nesse espaço, né, no ano passado. E ele tocou bateria com a gente, ele está até no vídeo institucional, mas aprove ao Senhor levá-lo. E foi um baque muito grande ali para a vida daquela igreja e para os jovens da igreja. Tá bom? Então, Tiago, eu não queria então fugir de Tiago hoje, até pensei, vou fazer uma mensagem para os pais, mas vamos seguir o texto de Tiago e vamos ver o que Deus está preparando para nós. Só relembrando para mim e para você aqui, que no primeiro capítulo de Tiago, eu expus à luz do texto sagrado sobre as provações. Todos nós passamos por provações. Todos irão ainda passar por provações até a vinda do Senhor Jesus. Você não tenha dúvida disso, que você vai passar por provações. E Tiago, no capítulo 1, ele dedica o primeiro capítulo tentando orientar a igreja como aquela igreja deveria passar pela provação. Eu já falei sobre isso. Se você quer seguir a exposição Tiago, é só ir no nosso YouTube, você vai ver as mensagens anteriores, tá bom? No primeiro capítulo ainda, eu também mostrei sobre que Tiago, ele quer nos lembrar que nós somos gerados pela palavra de Deus para viver a palavra de Deus. Nós somos gerados por essa palavra, quando a palavra alcança o nosso coração, e na maneira que ela alcança o nosso coração, ela deve nos constranger a viver essa palavra no nosso dia a dia. Depois, no segundo capítulo, eu estive expondo sobre nos fazer lembrar, Tiago nos faz lembrar que a fé sem as obras, ela é morta. Na verdade, eu estive falando sobre justificação. Ou seja, não tem como uma pessoa que se diz Jesus, entra na minha vida, transforma a minha vida, e viver as mesmas práticas de sempre, viver do mesmo jeito. Infelizmente, nossas igrejas estão cheias de pessoas assim, que não deixa que a palavra seja transformada, mas não tem como, e Tiago vai bater pesado sobre isso, dizendo, olha, se você tem fé, mostra a tua fé com as obras, porque eu vou te mostrar com as obras a minha fé. Se você então não tem transformação de vida, o que é que adianta a sua fé? É disso que Tiago está mostrando. No capítulo 3, eu estive falando sobre, Tiago vai trazer uma exortação para a gente sobre o poder maléfico da língua, mostrando que a língua é um órgão tão pequeno, mas que ele destrói a vida das pessoas. E ainda depois, no capítulo 4, Tiago vai lembrar a nossa identidade. Quem nós somos? Nós somos pecadores, mas nós somos também redimidos e lavados pelo Senhor Jesus. Hoje, então, eu quero ler o capítulo 5, por favor, de Tiago, capítulo 5, abra a sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta, porque eu vou ler a partir do 13 ao 20, que é o último texto de Tiago, porém, eu vou estar citando daqui a pouco, os versículos de 1 até o 12, mas, por hora, a gente vai ler o versículo 13 em diante, do capítulo 5 de Tiago, da carta de Tiago, que diz assim, a palavra do Senhor. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, e o unja com óleo em nome do Senhor. Obrigado, Bel. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará.
não é o óleo, é a oração com fé, e é o Deus quem faz. E se houver cometido pecados, ele será o quê? Perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o Senhor enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Muitíssimos pecados sejam perdoados. Muito bem, vamos orar mais uma vez. Eu pedi a você que você esteja orando e pedindo para que Deus fale profundamente ao seu coração nesse momento. Vamos orar? Deus amado, ainda na Tua presença, nós, depois de cantarmos, louvarmos, adorarmos o Teu nome, nós estamos agora querendo que os nossos ouvidos sejam alimentados pela Tua palavra, a ponto de dividir, como diz a Tua própria palavra, juntas e medulas, a ponto de a Tua palavra penetrar lá dentro do nosso ser, trazendo quebrantamento, trazendo conforto, trazendo paz, trazendo esperança e trazendo, acima de tudo, um comprometimento com as verdades eternas. Ó Deus, fala conosco agora. Fala conosco, Senhor, não deixa a gente sair daqui sem ouvir a Tua voz. Aos queridos pais, que eles sejam homens de oração, fala com eles, fala comigo. Nós entregamos nossas vidas a Ti agora, em nome do Teu Filho amado, Jesus, nós te oramos. Amém. Amém. Muito bem, carta para você. Só para a gente, então, entender um pouquinho o contexto do texto que a gente está lendo, aqui no versículos de 1 a 12, eu não li ainda esses versículos, li apenas só em diante, mas Tiago, ele está fazendo uma conclusão da sua carta, tá bom? Ele está concluindo a sua carta, e o que é mais interessante é que parece que Tiago, ele tem hora que ele é desconexo. Alguém brincou esses dias no GD, dizendo que Tiago era TDAH, né? Tiago era TDAH, porque hora ele falava de um assunto, hora ele falava de outro, hora ele falava de outro, daqui a pouco ele falava de outro, mas não é, tudo está sincronizado. E, na verdade, o que vocês vão perceber claramente, que o que ele vai finalizar a sua carta agora, é exatamente mostrando o que ele iniciou falando. E há 3 ideias centrais aqui nesse capítulo, que a gente lê um pedaço dele. A primeira é a ideia de uma conclusão da carta, onde ele vai falar sobre as atitudes gananciosas que levam as pessoas a se distanciarem de Deus, a ficar apegados às coisas materiais e a defraudar o outro por causa das suas ganâncias. Em toda a carta de Tiago ele vai falar sobre isso, e agora ele está finalizando mais uma vez, mostrando sobre isso. Ele vai falar, por exemplo, aí no versículo 1 do capítulo 5, sobre a questão das riquezas, e ele vai dizer que essas riquezas elas vão passar, ele vai dizer que essas riquezas elas vão acabar, e que as riquezas mal adquiridas, Deus vai pesar a mão sobre elas, e ele vai trabalhar sobre isso daí. A segunda fase do texto que ele vai trazer aqui, a ideia da conclusão da carta, é ele voltar a falar do problema, ou da dificuldade que a gente tem com as provações, que todos nós passamos pela provação, e ele vai mostrar como é que a gente passa pela provação. Aí ele vai usar a palavrinha mágica lá, que ele diz assim, com paciência. Você passa pela provação com paciência. Você vai ver isso claramente aí no versículo que ele vai dizer, nos versículos de 7 a 12, ele vai dizer, passa pela provação com paciência. E ele cita o exemplo do agricultor, que guarda a terra, e ela produz a colheita, né? Ou seja, ele espera com paciência vir as chuvas, e depois então aquela terra vai dar a sua devida colheita. Ele espera com paciência. Depois ele cita o exemplo de Jó, a mesma coisa, ele diz, Jó passou pelas provações, e Jó passou pelas provações
com paciência. Depois ele cita um exemplo dos profetas. Ele diz: os profetas foram perseguidos, passaram lutas e dificuldades, e eles tiveram paciência, confiança e esperança no Senhor. E a terceira ideia, então, agora do capítulo 5, fazendo sua conclusão da carta, no texto que nós lemos, de 13 a 20, né, ele vai mostrar como também nós devemos passar pela provação, e agora ele vai falar sobre oração e fé. Oração e fé. Ou seja, orar em meio às circunstâncias da vida, mas orar com fé. E é isso então que eu quero compartilhar com você agora a respeito disso. A primeira coisa que Tiago vai trazer para a gente no texto é em quais circunstâncias eu e você devemos orar. Em quais situações das nossas vidas nós precisamos estar focados na oração. E ele começa então, versículo 13, acompanha o texto comigo. Ele vai dizer: está alguém entre vocês sofrendo, que ele faça o quê? O que é que ele diz? Que ele ore. Está alguém entre vocês sofrendo, está passando por algum sofrimento, que ele ore. Ou seja, meus amados irmãos, essa é a primeira circunstância em que Tiago vai mostrar, pensando nas provações de um modo geral, pensando nos sofrimentos da vida, ele está dizendo assim: você não tem outra alternativa a não ser se apegar a Deus. Você não tem outra forma, diante dos problemas da vida, a não ser se juntar ao Ser Eterno, que tem todo o poder no céu e na terra, para fazer todas as coisas possíveis e impossíveis aos homens. Só Ele é quem pode fazer. E a pergunta que não quer calar aqui é: de onde se originou o sofrimento? Porque a primeira coisa, quando acontece catástrofes no mundo, como agora no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que acontece na mente das pessoas é dizer: onde estava Deus? Onde estava Deus? Essa foi a mesma frase que perguntaram à filha de Billy Graham, quando as torres gêmeas aqui nos Estados Unidos caíram. Perguntaram a ela assim, quem não lembra de Billy Graham, foi um grande pregador aqui nos Estados Unidos, conhecido no mundo todo. Perguntaram a ela: onde estava Deus quando as torres gêmeas caíram? E ela disse: Deus estava nas escolas quando vocês negaram a Deus. Deus estava nas casas quando vocês romperam o casamento. Deus estava na hora em que vocês aprovaram o aborto. Deus estava, e ela começa a fazer uma lista enorme. A tendência do homem é colocar a culpa em Deus, mas a pergunta que não quer calar é: por que nós passamos pelos sofrimentos? De onde eles se originam? E a gente tem que lembrar de Gênesis capítulos de 1 a 3. Estão lembrados? O que é que aconteceu lá? Deus cria tudo perfeito. Deus cria tudo bom, tudo muito bom. E Deus pediu apenas uma coisa ao homem. Ele disse: você tem tudo, meu filho. Você tem de tudo, você pode desfrutar de tudo. Tudo é teu, tudo eu fiz para você. Eu só quero uma coisa de você: não toca nessa árvore, porque no dia que você tocar vai acontecer algo terrível na sua vida, você vai morrer. E ali estava o sofrimento, meus amados irmãos. A resposta para o sofrimento se chama pecado. Não o pecado que você está cometendo hoje, mas o pecado que vem desde o Éden. O pecado em que o homem cometeu, esse gera em nós o sofrimento. Todas as mazelas do homem que geram sofrimento na vida dele, toda a maldade dos homens que geram sofrimento na vida de outros homens, a morte que o homem não foi feito para ela, e as tragédias causadas pela natureza são frutos do pecado, do primeiro mal moral que entrou na vida do homem. E ali distorceu. Quando fala da natureza, por exemplo, a Bíblia diz que por causa da queda, por causa do pecado, a natureza geme. A natureza de Deus foi transformada, foi mudada por causa do pecado dos homens. Então tudo é consequência do pecado, e em Deus não há culpa alguma. Mas Deus permite sim que as tragédias e os sofrimentos aconteçam, para que a justiça de Deus não fique impune. E assim então a gente também cresça, a gente aprenda, e a gente passe então
pelos sofrimentos, para que a gente volte para Ele. Na prática, sofrimento tem a ver com perdas, dificuldades financeiras, abandonos, agressões, traumas, decepções, frustrações, maldades, de um modo geral, e você pode acrescentar a lista aí depois. Todos nós sofremos, mas Deus está dizendo a Tiago: está alguém sofrendo? Ora, clama, levanta um clamor a Deus em meio a esse sofrimento, levanta um clamor àquele que pode de fato ajudar você, levanta um clamor àquele que pode intervir na tua situação, porque a gente corre, a gente faz de tudo, acha que pode resolver o problema da vida, ou o problema que a gente está tendo naquele momento, e não consegue. Então ele está dizendo: ora aquele que pode intervir, ora aquele que pode exercer justiça, se você está sendo injustiçado. Em alguns momentos no meu ministério eu disse: Deus, faz a tua justiça e não a minha, e eu vi a justiça de Deus sendo feita. Aquele que pode agir com justiça, aquele que pode curar, sarar, aliviar, consolar a dor, e seja qualquer coisa que você esteja passando. Então ele está dizendo: está alguém assim, sofrendo? Ora, como muitos homens e mulheres de Deus fizeram. Quando a gente olha na Bíblia, irmãos, é fantástico a palavra de Deus, porque primeiro a Bíblia não mostra pecado, não mostra que ninguém era sem pecado, mostra o pecado das pessoas, mostra os erros das pessoas, mas mostra também pessoas de fé, de oração e de busca a Deus. A gente, quando olha, por exemplo, para Abraão sofrendo o possível sacrifício do filho, imagina, você já imaginou? Deus te dizer: você vai ter um filho. Aí depois diz assim: tá bom, agora eu quero esse filho em sacrifício, eu não quero animal, eu quero o teu filho, você vai sacrificar o teu filho. E Deus queria provar a fé de Abraão, Deus não queria tirar o filho dele. Mas na cabeça de Abraão, ele não entendia na sua plenitude. Imagina Abraão a caminho do Monte Moriá, para sacrificar o filho dele. E quando o filho dele então pergunta: pai, temos cutelo, temos tudo aqui, temos lenha, temos a faca para matar o animal, e cadê o animal? Resposta de Abraão, que ele ficou conhecido como pai da fé. Ele disse então o quê? Deus proverá para si o cordeiro. Moisés, diante da ameaça do faraó, ele ora. Tem uma lista aqui para você. Josué, quando estava diante das muralhas de Jericó, Deus disse: arrudeia e ora. Davi, diante das perseguições de Saul, e Davi, quando chegou em Ziclag, a sua cidade natal, e quando ele chega, Natal não, a sua cidade que foi dada a ele para viver, mas quando ele chega ali, ele vê tudo destruído pelos amalequitas, esposa levada, filhos levados, as casas pegando fogo, não tinha mais nada, tudo havia sido destruído. Diz o texto que Davi ora, e ele pergunta: Deus, devo ir atrás do bando e recuperar o que é meu? Ele não vai logo de cara. Davi era homem de guerra, Davi era um homem audacioso, ele destruiu um gigante, que estava amedrontando todo o povo de Israel, mas ele não toma nenhuma atitude precipitada, porque ele podia naquela mesma hora chamar os seus soldados, que estavam na guerra, e quando voltou com ele, tudo destruído, por um outro povo, chamado Amalequita, ele podia ter dito assim: vamos lá, vamos pegar esse pessoal, vamos matar todo mundo. Não, ele se debruça, ele chora até não ter mais força, ele e os homens, e ele diz: Deus, devo eu perseguir o bando e recuperar o que é meu? Ele ora em meio ao sofrimento. Elias, quando perseguido pela rainha Jezabel, orou. Daniel, quando estava sob ameaça de ser jogado numa cova de leões, ele vai para o seu quarto, e diz o texto, como costumava fazer, ele ora a Deus. Pedro e João na prisão, ora a Deus. Irmãos, a gente passaria a noite aqui relembrando de vários homens de Deus, que oraram. Podia citar aqui a história da igreja, homens de oração. A oração transforma as lágrimas do sofrimento em lágrimas de alegria. Sabia disso? O choro pode durar o quê? Uma noite, mas a alegria vem aonde? No dia seguinte. Esse dia seguinte pode estar demorando um pouquinho, meu irmão, mas Deus vai te dar. É promessa do Senhor. Salmo 40 vai dizer assim: esperei confiantemente no
E ele fez o quê? Se inclinou para mim, quando ouviu o quê? O meu clamor, o meu socorro. Orar não apenas diante do sofrimento, Tiago agora vai dizer ainda no versículo 13, orar diante das alegrias, diante das felicidades. Há alguém que se sente feliz? Tiago pergunta e responde que ele cante louvores. Alguém que está feliz, que cante louvores. Meus amados irmãos, cantar louvores são orações cantadas. São momentos de glorificar o nome de Deus, de exaltar o nome de Deus. Naquele momento em que você está cantando aqui na igreja, no seu carro, na sua casa, está feliz, canta louvores. Seja nos momentos bons, nos momentos de paz, adore ao Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque a nossa tendência, fala sério, a nossa tendência é quando está tudo bem, o que é que a gente faz? A gente esquece de Deus. Ora tanto pedindo uma bênção, ora. Aí chegou, ora naquele momento, quando ora naquele momento agradecendo e depois, acabou. Passei quase 4 anos aqui só de carro velho na América. Toda vez que eu entro nesse carrinho vermelho que vocês já viram ali, eu agradeço a Deus. Toda vez. Eu digo, Senhor, muito obrigado por esse carro. Que maravilha. Só falta falar. Ei, Williams, tudo bom? É Deus, não é você, não sou eu. Então seja grato pelo que Deus faz, mas infelizmente a gente não age assim. O Salmo 116, versículo 12, diz assim para a gente, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que é que eu vou dar para Deus? Aí ele responde, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Vou ser grato a Deus pela principal coisa que Ele me deu na minha vida, a salvação. Eu vou viver para Ele, eu vou caminhar com Ele. Olhe as coisas simples que Deus faz na sua vida e seja grato pelo que Deus está te dando. Se está passando por momentos bons, agradeça. Ainda que seja um dia, no outro dia veio o problema de novo, agradeça ao Senhor pelo que Deus faz na sua vida. Mas há um detalhe aqui que eu queria falar aqui, que felicidade não é ausência de problema. Segundo as Escrituras Sagradas, segundo a palavra de Deus, felicidade não é ausência de problema. No mundo tereis, mas tenha bom ânimo. Tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vamos passar pelas lutas sim, mas seja grato, seja feliz. Está alguém sofrendo, ore. Está alguém alegre, ore. Cante louvores. E agora ele vai dizer, versículo 14, orar diante das enfermidades. Ele vai falar para a gente assim, entre vocês há alguém que está doente, que ele manda chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Esse versículo requer um pouco de cuidado aqui, que não queria tanto demorar nisso aqui, porque a gente não está numa aula de doutrina, nem de teologia, a gente está numa pregação, mas é importante esclarecer um pouquinho sobre isso daqui, para que a gente entenda. O que o texto está dizendo é que sempre pessoas procuraram Jesus para orar, para pedir oração, e sempre procuraram os apóstolos. Lembram? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pessoas sempre procuraram os líderes da igreja, e até hoje não é diferente. O mesmo Deus que fez maravilhas no passado, é o Deus que também faz hoje. Ele não mudou. E eu sempre brinco com isso, nós somos presbiterianos, e nós cremos em cura, em milagres, em maravilhas também, tá, irmãos? Porque tem gente que acha que a gente não acredita nessas coisas. A gente só não faz do culto uma passarela de capeta, a gente só não faz do culto vendas de milagres, de promessas que não são verdadeiras. Isso você nunca vai encontrar aqui. Mas nós cremos num Deus de poder e de cura e de milagres e de maravilhas no nosso dia a dia, e Ele faz coisas que a gente não espera. Ele deu vista aos cegos, fez surdos ouvir, mudo falar, coxos andares, feridas dos leprosos serem saradas, fluxo de sangue de uma mulher separado. Ele faz hoje. Ele continua fazendo. Porque Isaías 53, o que é que Isaías 53 fala para a gente? Que Ele levou sobre si todas o quê? As nossas dores e enfermidades. Ele já levou sobre Ele.
Mas lembra também de uma coisa, eu preciso falar sobre isso aqui como um bom presbiteriano. O querer e o realizar é de Deus, não está em mim. Se Deus não quiser me dar, Ele não vai me dar. Se Ele não quiser deixar que eu tenha aquela bênção naquele momento, é porque Ele quer tratar alguma coisa comigo, com a minha vida. Então, o querer, o poder e o realizar pertence ao Senhor, e não a nós. Ele cura, e aí Tiago está então ensinando a orar em meio aos sofrimentos e em meio às enfermidades. E aí, deixa eu então começar a explicar um pouquinho o versículo, as palavras do texto. Primeiro ele diz assim, alguém doente. Estar alguém doente. Essa expressão aqui no grego, o original bíblico que o Novo Testamento foi escrito. A palavra doente significa fraco. Fraco. Estar alguém fraco, estar alguém tão doente ao ponto de estar fraco, sem condições de se levantar, sem condições de sair da cama, sem condições de sair do hospital. Está alguém dessa forma. Aí ele vai dar então agora algumas recomendações, que aí a partir de aqui já desmistifica e quebra algumas coisas que algumas igrejas ficam fazendo por aí afora em relação à unção com óleo, por exemplo. Porque ele está tratando, está alguém doente, está alguém fraco, sem condições de se levantar. E a primeira recomendação é, chame os presbíteros da igreja. Quem eram os presbíteros da igreja, irmãos? Quem eram os presbíteros da igreja? Os pastores. A igreja presbiteriana é uma igreja formada por presbíteros. O pastor é o presbítero docente, e aqueles que são eleitos pela igreja junto com o pastor são os presbíteros regentes. Pode ter mais de um pastor docente? Pode. Pode ter vários presbíteros regentes? Pode. O regente é aquele que rege a igreja com o pastor. E o docente é aquele que vive da palavra e prega a palavra. Então ele está dizendo, chama quem? Qualquer um? Não, chama os líderes da igreja. Está doente? Está precisando de oração? Chama os líderes da igreja. E os líderes que um dia disseram, Senhor, eu quero ser um servo teu nas tuas mãos, tem que ter seu tempo disponível para abençoar a igreja. Ele não chama qualquer um, ele chama líder, homens de Deus, consagrados, que foram impostos as mãos sobre eles. Aí ele vai dizer agora, segunda recomendação, depois de chamar os presbíteros, unja com óleo. E aí é preciso entender isso aqui, tá? É preciso entender porque a gente vê algumas práticas desnecessárias, equivocadas, exegeticamente falando, à luz do texto sagrado, e é preciso a gente entender. Primeira coisa que eu queria colocar para você, é que alguns ritos do Antigo Testamento, eles foram substituídos no Novo Testamento. Alguns ritos da prática da antiga aliança foram substituídos na prática da nova aliança, porque eles eram sombras, a teologia reformada vai dizer, eles eram sombras daquilo que estava por vir, eles eram sombras do Messias, do Cristo que estava por vir. Então não há mais necessidade, por isso a gente não sacrifica mais animal para pedir perdão pelo seu pecado, porque Cristo é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Por isso que a gente não circuncida mais a criança, a gente batiza, porque o batismo veio substituir a circuncisão. Você está entendendo? Por isso que a gente não precisa de todos aqueles, de sumo sacerdote, não precisa, Cristo é o sumo sacerdote, está lá em Hebreus. Você mesmo pode entrar no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado, e você tem acesso à presença de Deus, e dizer, Deus me ajuda, perdoa meu pecado, muda minha vida, quebranta meu coração. Você não precisa mais de um sumo sacerdote. Então é importante você entender, porque isso tem tudo a ver com a questão do óleo. Algumas coisas da antiga aliança, do Antigo Testamento, foram substituídas pela nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele cumpre algumas coisas, todas as coisas, na verdade, do Antigo Testamento. Mas o princípio e o mandamento permanecem, eles não mudam. Por exemplo, no Antigo Testamento, a igreja guardava, lá nos 10 mandamentos, o sábado. No Novo Testamento, a igreja passou a guardar, depois da ressurreição, o domingo. Mas o princípio foi mantido, o dia do Senhor. Não foi quebrado.
Você está entendendo o que eu estou tentando dizer para você? Estou tentando clarear a sua mente para você entender. Segunda coisa, que a unção com óleo era sim uma prática comum no Antigo Testamento. E há sim uma recomendação de Tiago aqui no texto sobre isso. Mas é importante você também entender que na Nova Aliança, no Novo Testamento, só tem 2 passagens que falam sobre ungir com óleo para pedir cura a Deus. Está lá em Marcos 6, versículo 1, quando os discípulos voltam da missão que Deus deu a eles, e eles, felizes da vida, disseram que ungiram com óleo e as pessoas foram curadas. E o outro texto é esse texto aqui que nós acabamos de ler. Então a gente precisa ter cuidados com os acréscimos que as pessoas dão ao texto sagrado. Para a gente entender isso aqui, meus amados irmãos, é preciso a gente então observar primeiro o que as Escrituras falam sobre a unção com óleo. O que era a unção com óleo? Primeiro, consagração de pessoas para um ofício. Vocês lembram lá quando Samuel derrama sobre Davi o óleo? Lá em 1 Samuel, capítulo 16, ali era exatamente ele consagrando Davi como rei de Israel. Então, a primeira coisa importante você entender que na prática do Antigo Testamento, a unção com óleo tinha o propósito de consagrar pessoas para um ofício, para um sacerdócio, para um rei, para um reinado, para ser profeta. Era usado dessa forma. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, lembra das coisas que são sombras do Novo Testamento? Quando você vai para o Novo Testamento, não se usa mais unção com óleo, você não encontra no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, nenhum momento em que os apóstolos ungiram com óleo pessoas para a consagração do ministério. Pelo contrário, o que está lá no Novo Testamento, e você vai encontrar, por exemplo, isso lá em Timóteo. Timóteo, por exemplo, diz Paulo que Timóteo foi consagrado ao pastorado pelo quê? Alguém lembra? Alguém lembra, não? Pela imposição das mãos. E quando Paulo vai recomendar Timóteo, e vai dar exortações, porque a carta de 1ª e 2ª Timóteo é uma carta pastoral, é para exortar Timóteo a ser um pastor fiel à palavra. E quando ele vai então a mostrar a Timóteo, ele diz assim: não imponhas as mãos precipitadamente em ninguém. Você percebe? O rito foi substituído, mas o princípio permaneceu. Você não encontra mais unção com óleo para ofício no Novo Testamento, mas você encontra a imposição das mãos. Atos capítulo 6, quando vão eleger Matias para o diaconato, o que é que eles fazem? Impõem as mãos sobre eles. Atos capítulo 13, quando vão dispersar Barnabé e Paulo agora, né? Barnabé e Paulo, para a primeira viagem missionária deles, a igreja impõe as mãos sobre eles. Não tem mais unção com óleo. É pecado, pastor, ungir com óleo? Não, irmãos, não é pecado não, quer ungir, unge, mas você não transforma isso numa doutrina. Para esse fim eu estou falando, tá? Pastor, é pecado a gente impor as mãos sobre alguém e ungir com óleo? Não, mas você não pode transformar isso numa doutrina, porque doutrina tem que ser respaldada pela palavra de Deus, tá certo? Então você não encontra, por exemplo, Paulo dizendo a Timóteo assim: Timóteo, você foi ungido com óleo e imposto as mãos sobre você. Timóteo, não unja com óleo e impõe as mãos precipitadamente em alguém. Não. Paulo diz somente impõe as mãos. Não impõe as mãos precipitadamente. Você está entendendo? Também a unção com óleo era usada para função medicinal e aromática. O que é isso? Eu quero tentar correr com isso, irmãos, mas é só para trazer um pouco de base para você, porque a gente vê tanta coisa por aí afora. Vou tentar correr um pouquinho com isso aqui. Mas tinha função medicinal e aromática. O que era isso? Era a função de remédio e de produtos para a pele. O óleo, alguns óleos tinham essa função no Antigo Testamento, para cheiro. Por isso que embalsamavam o corpo. Entende? Tinha essa função também. E aí aqui começa a ter algumas dificuldades em cima disso. Por exemplo, primeira dificuldade, né, é negar que a unção com óleo era apenas medicinal. Tem pessoas que, por negar, dizer, não, unção com óleo não é para os nossos dias. Aí eles vão dizer, por quê? Porque era só uma função medicinal. Não, o texto está dizendo que ungia e orava. Então era para cura, não era para medicina.
Porque alguns vão dizer, Tiago está dizendo, sabe o que aqui nesse texto? Que você ora e procura os médicos. Não. Você pode orar e procurar os médicos, isso é bom, tá? Faça isso. Mas não é disso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo, ora, e a oração da fé vai salvar o enfermo. Então é oração, é crença, é fé. Eu creio que Deus pode fazer. É disso que ele estava falando. Outro problema, outra dificuldade, era ungir como uma garantia, outra dificuldade, ungir quem está à beira da morte, a extrema unção. Já ouviu isso, não? Qual era a ideia disso? A ideia disso, baseada nesse texto de Tiago, que é um equívoco teológico absurdo. Era a pessoa que estava já à beira da morte, quase morrendo, então vamos preparar o corpo dela para chegar diante de Deus. Não tem base bíblica de Gênesis, Apocalipse nisso não, gente. Outra dificuldade relacionada a isso é em relação a ungir como garantia de cura. O óleo não vai garantir cura para ninguém, é a oração da fé. Outra dificuldade, prática litúrgica, onde você encontra no Novo Testamento, minha segunda igreja que eu pastoreei no Brasil, era uma igreja que tinha uma placa de presbiteriana, mas ela não era presbiteriana, e teve que fazer todo um trabalho com ela. E o pastor anterior a mim, ele tinha a prática, toda quinta-feira no culto de oração, as pessoas vinham à frente e ele orar com óleo, ungia as pessoas com óleo. Isso não tem base bíblica de Gênesis e Apocalipse, minha gente. Liturgia, você não vê unção com óleo em liturgia no Novo Testamento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem. É uma outra dificuldade. Aí outros vão dizer, não, a unção com óleo era para a era apostólica, foi coisa só dos apóstolos. Não, o Tiago está falando de presbítero, não necessariamente de apóstolo. E não há nenhuma proibição. Então, pastor Williams, o que é unção com óleo? Quando deve ser feita unção com óleo? O que significa? Para que serve? Eu quero dizer para você o seguinte, unção com óleo é um símbolo, na teologia reformada de um modo geral, é um símbolo da cura divina, é um simbolismo, somente isso e nada mais. E a unção com óleo tinha também uma identificação com a presença do Espírito Santo na hora da oração, pedindo a cura. E o Espírito Santo no Antigo Testamento sempre também é visto como unção, como óleo. Então, ungir com óleo é nada mais, nada menos que uma prática, no momento ali em que a pessoa está clamando a Deus, pedindo a Deus por cura, e a liderança vai ali, a liderança vai orar, é apenas um símbolo da cura que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Portanto, eu quero dizer uma coisa para vocês, é legítimo, no Novo Testamento, ungir com óleo. Não há pecado, não há erro nisso. Inclusive, a Igreja Presbiteriana do Brasil, lá no Brasil, por exemplo, ela não proíbe. E ela recomenda a seus pastores a orientar o enfermo a entender, se ele pedir isso, a entender que não é o óleo que vai fazer nada. Óleo, por si mesmo, é misticismo. Pessoas estão ungindo lenço na igreja, estão ungindo roupas de pessoas na igreja com óleo, estão ungindo coisas, objetos. Isso é misticismo religioso, não tem respaldo para o cristão na palavra de Deus. Você está entendendo, meu irmão? É símbolo, é um simbolismo, apenas isso. Mas agora o texto, saindo da unção com óleo, versículo 15 e 16, vai dizer assim, se houver cometido pecado, serão perdoados. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vejam, meus irmãos, eu estou ainda no primeiro ponto da mensagem. Veja os versículos 19 e 20, ele vai falar a mesma coisa. Se tiver alguém com pecado envolvido, na hora em que a liderança vai até ele, e ele está ali em pecado, ele está incomodado, confessa o pecado, quer para a liderança, quer para Deus, mas confessa o teu pecado, e o pecado, João 1,9, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, os pecados são perdoados. Mas o texto está dizendo também que não é só clamar por uma cura física, mas é clamar por uma cura espiritual. Espiritual. Por isso que a confissão é importante. Não é apenas física, mas é espiritual. Então, Tiago está dizendo, ora em meio às circunstâncias. E quais as circunstâncias deve orar? Sofrimentos, alegrias, doenças físicas e doenças da alma, espiritual.
Mas Tiago, então, vai dizer para a gente uma segunda coisa. Ele vai dizer assim: ora, mas ora com fé. E aqui agora eu queria trabalhar essa pequena... Alguém já disse assim, que a fé, essa pequena palavrinha, é a chave que abre a porta do céu. Ora com fé. A oração da fé curará o doente. O Senhor o levantará. A oração do justo é poderosa e eficaz. E aí ele vai citar o exemplo novamente de Elias. Elias era um homem igual a nós, ele vai dizer. Sujeito como eu e você a pecar e a falhar como eu e você. Mas ele orou por 3 anos e meio para não chover, para que o povo de Deus parasse de adorar ao Deus que não era o Deus verdadeiro. Ele orou por isso e Deus fez parar de chover 3 anos e meio. Ele orou com fé, isso que ele está dizendo. Depois ele volta para Deus e ele ora a Deus dizendo: Senhor, derrama a chuva. E Deus derrama a chuva. Ele cita o exemplo de Elias, sabe por quê? Porque ele orou com fé. A pergunta é: o que é orar com fé, irmãos? O que é que Hebreus 11:1 diz para nós? Alguém lembra? Alguém lembra lá? A fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção de fatos que você não vê. Isso é fé. Você não está vendo, mas você crê. Aquele fato não está ali ainda, mas você espera que aquilo vai acontecer na sua vida. Isso é fé, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não vê. Mesmo não vendo, ter a certeza e a esperança do que vai acontecer, baseado naquilo que você ora, naquilo que você crê. Fé também, Jesus nos ensina a orar com confiança e em nada duvidando. Ele diz para os discípulos: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Vocês não estão vendo que eu estou no barco? A tempestade está grande. Vocês estão com medo de morrer? Eu estou no barco com vocês. Para de ter fé. Quem é este que os ventos e os mares obedecem? É o Cristo, é o Deus Todo-Poderoso. Para que ter medo? Jesus ensina: tenha fé. Se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer coisas grandiosas. O anjo Gabriel disse a Maria, para ela assim, que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então, orar em meio às circunstâncias, mas orar com fé. Sabe por quê, irmãos? Isaías 64:4 diz para a gente, sabe o que lá? Ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Fantástico, né, irmãos, esse texto? Esse é um texto de cabeceira, eu tenho vários de cabeceira. Esse é um deles. Ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por você. Ele é o único Deus verdadeiro. Então, está difícil, está impossível abandonar o pecado, largar o vício, ver a conversão da família da gente, agir para perdoar alguém, ter condições de pagar as contas. Está difícil a saúde, ora e confia no Senhor. Essa é, como a gente diz no Nordeste, a lapada que Tiago está dando na gente. Entende? Ora com fé e creia que Deus vai dar. Mas ainda tem uma pergunta que não quer calar. A pergunta é: pastor, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, ou Igreja Americana Presbiteriana Reformada, a gente crê nos decretos de Deus. Se Deus já decretou tudo, todas as coisas, antes da fundação do mundo, para que orar? Se Deus já disse, já sabe tudo o que vai acontecer, já determinou todas as coisas, pastor, para que a gente vai orar? Irmãos, eu não tenho como negar nas Escrituras Sagradas a soberania de Deus. Não tenho. Ainda que muitos tentem negar. Eu não tenho como negar nas Escrituras Sagradas um Deus que é um Deus de decretos. Ele já decretou todas as coisas. Não tenho como negar. Mas também tem um detalhe. Eu não tenho como negar nas Escrituras Sagradas que Deus é um Deus de resposta. Que Ele responde às nossas orações. Que aquilo que eu peço, pedi e dá-se-vos a buscais e achareis.
Quando me buscar de todo o seu. Quando um filho pede pedra, Deus vai dar pão? Sim, vai dar pão. Quando um filho pede pão, Deus vai dar pedra? Esse é o versículo, eu errei, tá? Ele vai dar pedra? Não, ele vai dar pão. Ele vai dar pão. Então Deus responde. A gente viu aqui agora há pouco vários homens de Deus orando e Deus fazendo. Deus responde às nossas orações. Meus amados irmãos, então a pergunta que deveria estar em nós é: como harmonizar? Não é negar o que as Escrituras dizem, mas é como harmonizar os decretos divinos e um Deus que se inclina para responder nossas orações. Como a gente harmoniza isso? Primeira coisa que eu vou dizer para você: não sei na sua totalidade. Paulo vai dizer para mim e para você assim: quem jamais entendeu a mente do Senhor, ou que dela possa se instruir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra e a glória para sempre. Então, quem és tu, homem, para contender com Deus? O barro dizer ao oleiro alguma coisa? Você não é nada. Então, está na Bíblia. Deus decretou, mas está na Bíblia. Ele responde às orações. Como eu harmonizo isso? De alguma forma, dentro do plano soberano de Deus, Ele responde livremente às nossas orações. E esse é o mistério das Escrituras Sagradas. De alguma forma, dentro do seu plano soberano e dos seus decretos, alguns vão dizer assim: porque Deus já sabia, porque Deus já é onisciente. De alguma forma, Deus, na sua soberania, sim, Ele sabia quando você ia pedir, mas Ele se inclina para responder tuas orações, mesmo diante dos seus decretos, porque eu não tenho como negar essas duas verdades nas Escrituras Sagradas. Você está entendendo, irmão? Então preste atenção, a oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago está nos ensinando que em meio às circunstâncias da vida, ele está dizendo assim: as circunstâncias são sofrimentos, alegrias, doenças físicas e pecados. E ele está dizendo, em meio às circunstâncias, ora e ora com fé. Ora e ora com fé. Eu quero terminar. Onde a gente possa ter nesse momento um tempo de oração. E a primeira coisa que eu queria, essa semana eu preguei em Boca Raton, no domingo, eu falei alguma coisa lá, e depois no dia seguinte uma irmã, na pregação eu falei algumas coisas, e no dia seguinte uma irmã me ligou da igreja dizendo: pastor, nós temos um grupo de 7 mulheres aqui na igreja que ora. Porque nem todo mundo quer orar. A gente divulga, a gente chama, mas nem todo mundo quer orar. Mas a gente faz reuniões de oração online, pelo WhatsApp, etc. E ela mostrando as coisas que Deus estava fazendo. Na história da igreja, nenhuma igreja cresceu, nenhum movimento cristão cresceu, com muitas pessoas orando. Os grandes avivamentos de multidões começaram com poucas pessoas orando. Então a oração, de fato, ela move o coração de Deus. Eu queria desafiar, se você tem desejo de se envolver com oração nessa igreja, eu queria que você, depois do culto, me procurasse, dizendo: pastor, eu quero orar, eu quero formar um grupo. Não fica frustrado se vão ser 2 ou 3, 4, não importa. Mas se você quer ter um grupo de oração uma vez por semana, ou se encontrando online, ou se encontrando presencial, ou fazendo várias estratégias, relógio de oração, seja como for, mas que você ore por essa igreja, que você ore pelas lutas dos irmãos dessa igreja, que você ore pelo pastor, que você ore para que a igreja cresça e o evangelho seja propagado. Os ministérios estão começando a ser formados na igreja, a gente precisa de um ministério de oração. Então, se você tem esse desejo, você tem essa vontade, queria desafiar você a me procurar. Segunda coisa que eu queria nesse momento era que todos os pais ficassem em pé, junto com os seus filhos. Se você é filho, se aproxima aí do seu pai. Estou aqui longe dos meus, só estou com um do meu lado ali.
Mas daqui a pouco eu vou orar do lado dele, se Daniel quiser vir, já fica por aqui. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração agora, pelos filhos e pelos pais. Ontem nós tivemos um grupo de, acho que 6 casais, reunidos, assistindo um filme e depois tendo uma conversa, e o quanto aquilo foi edificante para nós como os pais, porque foi só sobre pai, foi tratando sobre a vida dos pais, e nós fomos muito edificados ontem à noite, lágrimas caíram dos olhos, todos nós fomos renovados. Então eu queria orar nesse momento pelos pais, queria pedir a Deus que Deus estivesse abençoando sua família mais uma vez, e a minha também. Deus amado, nós estamos na Tua presença, Senhor, e eu quero Te louvar, ó Deus, por cada pai aqui presente, naquilo que nós temos errado, Senhor, naquilo que nós temos falhados como pai, que o Senhor nos ajude a melhorar, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a crescer no nosso relacionamento entre pais e filhos, que o amor seja dado a eles, através das correções, através da presença, através das brincadeiras, através do estar juntos, que nós possamos amar nossos filhos, ó Deus, e viver com eles, que eles tenham temor ao Senhor e busquem ao Senhor, que a gente seja exemplo na vida deles, ó Pai, e que eles sejam servos do Senhor, a começar de nós, um testemunho de vir à igreja, de trazer nossos filhos, de estar, ó Deus, nas programações, na casa do Senhor, que a Tua bênção, ó Deus, esteja sobre nossa família, nós nos entregamos em Tuas mãos como pais, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém, amém.